Boa noite. Olá, boa noite. Ministro Gilmar Mendes do STF concede habeas corpus para Adriana Anselmo. Agora, mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, poderá voltar a cumprir prisão domiciliar. Ministério Público Federal do Paraná denuncia 11 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro na compra da refinaria de Passadina. Entre os denunciados está o senador cassado Delcídio do Amaral. Camargo Correia faz acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato com o CAD. E empreiteira revela cartel em metrôs de 7 estados, inclusive São Paulo. Nos Estados Unidos, trem cai de viaduto em estrada. O acidente deixou mortos e feridos na rodovia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Pessoal, vai começar. Quem tem conta no Bradesco, conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Aê, galera, Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar que se acidente, Joe. Tá ligado que você que usa moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Nesta segunda, no Todo Seu, tem um papo sobre literatura infantil com o apresentador e escritor Vinícius Campos. E também com Pedro Bandeira, que há décadas forma gerações de futuros leitores. A atriz Luana Piovani fala sobre sua vida pessoal, carreira e opiniões fortes. Eu não me arrependo do que eu falei, e nem das minhas opiniões. Eu, hoje, as coloco melhor. E no musical, Wagner Tiso e Guto Web. Seu sorriso de menino. Só tem fera. Você vai perder? Todo Seu é nessa segunda, 10h30 da noite. Tô te esperando. Em evento do PMDB, o presidente Michel Temer criticou a oposição e voltou a defender a aprovação da reforma da Previdência. Já em um outro evento, durante almoço com generais das Forças Armadas recém-promovidos, Temer reclamou de especulações quando alguém do Executivo fala com alguém do Judiciário. Frequentemente, o presidente recebe a visita do ministro Gilmar Mendes do STF. Quase sempre estes encontros não constam na agenda oficial. Ontem mesmo, Temer se reuniu com Mendes no Palácio da Alvorada. Eu verifico que se alguém do Executivo fala com alguém do Legislativo, do Judiciário, isto já gera uma especulação, o que é desmoralizante para quem ouve. Porque se eu falo com alguém
do judiciário e sou capaz de influenciá-lo ao ponto dele mudar uma opinião pessoal, ou jurídica, ou científica, ou o que seja, é porque ele não se presta para o cargo que exerce. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que seguramente o governo terá mais votos para aprovar a reforma da Previdência em fevereiro do próximo ano. E falou que o corpo a corpo com os parlamentares vai continuar durante o recesso. Nós temos que convencer os parlamentares que ainda não estão convencidos daquilo que é o óbvio. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Não é o governo Temer. O orçamento de 2018 já está aprovado. Nós teremos agora as consequências para o Brasil, para os brasileiros, para aqueles que têm a sua aposentadoria e querem ter a certeza que vão continuar recebendo, e por aqueles que vão se aposentar e terão que ter também a certeza que seu direito será respeitado. O Ministério Público Federal desistiu da perícia em recibos de aluguéis apresentados pela defesa do ex-presidente Lula. Os cerca de 30 recibos foram apresentados pela defesa do petista para atestar que o ex-presidente pagou pelo aluguel do apartamento que fica em frente onde ele mora, em São Bernardo do Campo. Devido a este caso, Lula é réu na Justiça Federal do Paraná, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. O dono do imóvel, Glaucus da Costa Marques, primo do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente, disse em depoimento na sexta-feira que entre fevereiro de 2011 e dezembro de 2015 não recebeu pelo aluguel. Para o Ministério Público Federal, o apartamento é parte de uma propina da Odebrecht para Lula. Alguns dos recibos apresentam datas que não existem ou contêm erros de grafia. Segundo os procuradores, a perícia é desnecessária em função das provas que sustentariam que os recibos entregues pela defesa de Lula são ideologicamente falsos e foram produzidos para dar aparência de legalidade a atos ilícitos. Os advogados de Lula afirmam que a perícia técnica não é necessária porque os recibos são autênticos. No novo depoimento dado na sexta-feira, Costa Marques voltou a dizer que os recibos referentes ao ano de 2015 foram assinados todos de uma só vez, no período em que ele esteve internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em dezembro daquele ano. As assinaturas foram colhidas após uma visita do advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira, no hospital. A defesa do petista contesta a afirmação. Marcelo Odebrecht, delator da Lava Jato, deve deixar amanhã a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele passa a cumprir prisão domiciliar. Às vésperas de sair do regime fechado, o empreiteiro teve documentos solicitados pelo Ministério Público Federal a serem entregues para uma avaliação do acordo de delação premiada, firmado com a Justiça em outubro do ano passado. Segundo a defesa do empresário, todos os documentos do processo já estariam com o Ministério Público desde quando o acordo foi assinado. Mais cedo, os advogados disseram esperar que o acordo seja cumprido e ele possa seguir para sua casa no bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo. Marcelo Odebrecht deve deixar a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba amanhã, no início da tarde, para se apresentar na Justiça Federal e colocar a tornozeleira eletrônica. O executivo está preso há 2 anos e meio pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa e vai permanecer por mais 2 anos e meio monitorado em prisão domiciliar. O acordo de colaboração premiada ainda determina que Marcelo Odebrecht só pode voltar a atuar como empreiteiro após outros 7 anos e meio de medidas restritivas definidas pela Justiça. Camargo Correia faz acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A empreiteira revelou cartel em metrôs de 7 estados, incluindo São Paulo. O CAD abriu processo administrativo para apurar os crimes. De acordo com a Camargo Correia, batizado pelos próprios integrantes do cartel de Tatu Tênis Clube, o grupo era formado ainda pela Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS e Queiroz Galvão e atuou em pelo menos 21 licitações para fixar preços e vantagens, dividir mercado entre os concorrentes e trocar informações entre as companhias. O acordo de leniência foi assinado pelo CAD em conjunto com o Ministério Público Federal de São Paulo, que investiga a parte criminal envolvendo o cartel em obras de metrôs.
O esquema teria ocorrido entre 1998 e 2014, ou seja, durante 16 anos, e praticado pelas empresas em 7 estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. No caso do metrô de São Paulo, são citadas 2 obras em que o acordo foi concluído nas gestões do PSDB. Elas se referem às linhas 2 e 5 do metrô. No caso da linha 2 verde, por exemplo, a Camargo Correia cita a existência de débitos com a Andrade Gutierrez e a OAS, no valor de 50 milhões de reais. As 2 empreiteiras teriam concordado em oferecer ofertas mais caras para permitir a vitória da Camargo. Em relação à linha 5 Lilás, as empresas concordaram em dividir 2 lotes específicos, 3 e 7, por serem os mais caros e que apresentavam maior demanda técnica. Já o projeto de trecho paralelo a Raposo Tavares, com futura linha 22, e projeto na região Mboi-Mirim, ambas no monotrilho, os acordos foram planejados, mas não chegaram a ser implementados por razões alheias ao cartel. Por fim, houve tentativa de conluio entre 2010 e 2014 para a linha 15 Prata, Expresso Tiradentes, e linha 17 Ouro, ambas do monotrilho, e a linha 15 Branca, trecho Vila Prudente Dutra, e linha 6 Laranja. Não é a primeira vez que um cartel no metrô de São Paulo é citado. Em 2013, a Siemens fechou um acordo com o CAD e também revelou um esquema de corrupção no sistema de transporte metroferroviário no estado. Já são réus numa ação penal 6 executivos de multinacionais, 2 ex-diretores da CPTM e um lobista. Até o momento, nenhum agente político foi denunciado. Em nota, o metrô de São Paulo diz que é o maior interessado na apuração das denúncias de formação de cartel ou de conduta irregular de agentes públicos e assim continua à disposição das autoridades. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O acordo de leniência firmado pela Camargo Correia com o CAD acomoda na entrada do ano eleitoral de 2018 um lixo que já poderia ter sido processado. Em 2009, a mesma empreiteira foi apanhada numa versão menor da Lava Jato. Chamava-se Operação Castelo de Areia. Foi anestesiada no STJ e sepultada no STF. Evidências de promiscuidade entre políticos e empresários foram reduzidas a tecnicalidades processuais. Naquele ano de 2009, estava em evidência, por exemplo, um político chamado Michel Temer. Acabara de assumir a presidência da Câmara pela 3ª vez. O nome de Temer aparecia 21 vezes em planilhas apreendidas na casa de um executivo da construtora. Os papéis indicavam o repasse de $345 mil entre 96 e 98. Temer declarou-se ofendidíssimo e tudo foi enterrado sem investigação. O tempo passou, sobreveio a Lava Jato, fracassaram as tentativas de intoxicar os processos de Curitiba. Os barões da própria Camargo Correia já amargaram condenações de Sérgio Moro. Mas uma coisa não mudou. Os larápios graúdos lutam para manter seus pescoços nos tribunais superiores. São mais valorizados não os advogados que conhecem as leis, mas os que têm acesso aos ouvidos dos magistrados, suscetíveis aos famosos embargos auriculares. Boa noite. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão por desvio de R$2,5 milhões dos cofres do Estado. O dinheiro foi desviado por meio da concessão fraudulenta de incentivos fiscais a empresários através do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. Silval foi condenado por organização criminosa, concussão, que é o crime contra a administração pública, e lavagem de dinheiro. Os crimes investigados na Operação Sodoma 1 ocorreram durante a segunda gestão de Silval, entre 2011 e 2014. Na decisão da juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, outros 5 réus também foram condenados. Como confessou a participação na fraude e firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, Silval
deverá cumprir a pena em regime domiciliar diferenciado, devendo ser submetido ao uso de tornozeleira eletrônica em tempo integral. O ex-governador responde a vários processos e ficou preso por 1 ano e 8 meses entre setembro de 2015 e maio deste ano. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para Adriana Anselmo e a mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, poderá voltar a cumprir prisão domiciliar. Em setembro deste ano, ela foi condenada a 18 anos e 3 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro e por ser beneficiária do esquema de corrupção comandado por Cabral. Na decisão, Gilmar Mendes citou julgamentos anteriores do próprio STF, em que a primeira turma da corte deferiu que uma mulher com filho menor e presa em conjunto com o pai da criança pudesse cumprir prisão domiciliar. Mendes afirmou também que a condição financeira privilegiada da paciente não pode ser usada em seu desfavor. Adriana Anselmo foi presa pela primeira vez em dezembro do ano passado, no âmbito da Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato no Rio. Cabral foi preso nesta mesma operação. Até o mês passado, ela cumpria prisão domiciliar, mas por decisão do Tribunal Regional Federal, teve de retornar à cadeia. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça contra o governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Na liminar, o ministro afirmou que a manutenção do trâmite de investigação sem um mínimo de justa causa contra o governador do estado compromete não apenas a honra do agente público, mas também coloca em risco o sistema político. O inquérito foi aberto para apurar delitos de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral relatados na delação premiada de Luiz Antônio de Souza. O colaborador disse que um grupo de auditores da Receita do Estado do Paraná cobrava de empresários vantagem indevida para deixar de apurar ou reduzir tributos e que durante o período eleitoral de 2014, parte dos recursos teria sido repassada à campanha do paciente para governador. Tribunal Superior Eleitoral aprova regras para eleições de 2018. Alguns temas polêmicos ainda ficaram de fora, como o voto impresso, o financiamento de campanha pelo próprio candidato e medidas concretas para combater as fake news, notícias falsas que podem desequilibrar a disputa. Em uma sessão rápida, os 7 ministros do tribunal aprovaram 10 resoluções que detalham a reforma eleitoral de outubro e que vão nortear as eleições do ano que vem. Todas as regras ainda podem ser alteradas até o dia 5 de março. Entre as normas aprovadas, há a que trata sobre gastos de campanha. Foram estabelecidos limites de despesas de candidatos à presidência, aos governos, ao Senado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. Uma das novidades sobre a arrecadação é a possibilidade de usar financiamento coletivo, também conhecido como crowdfunding. O texto que trata sobre propaganda na internet também prevê uma inovação, a autorização para fazer um impulsionamento de conteúdos, ou seja, o pagamento para que as postagens em redes sociais alcancem um número de usuários maior. A resolução sobre registros de candidaturas estabelece que o candidato deve estar filiado ao partido político pelo menos 6 meses antes da eleição. No último pleito, o mínimo exigido era o período de 1 ano. Outra mudança vai gerar impacto nos debates de rádio e televisão. Agora, para um candidato ter direito a ser convidado, o partido ao qual ele é filiado deve ter pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. Antes, o mínimo era de 10 deputados federais. A segunda turma do Supremo rejeitou hoje 3 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República em desdobramentos da Operação Lava Jato. As decisões beneficiam o senador Benedito de Lira, do PP, e o filho dele, o deputado federal Arthur Lira, do mesmo partido, acusados de receberem R$400 mil em doações eleitorais ilegais da empreiteira UTC. Outros beneficiados pelos ministros da segunda turma são os deputados federais Eduardo da Fonte e José Guimarães, do PT, suspeitos de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. O Ministério Público Federal do Paraná denunciou 11 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.
Entre os denunciados está o senador cassado Delcídio do Amaral. Segundo a Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, as 11 pessoas foram denunciadas pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, as investigações do caso mostraram que a empresa belga Astra Oil pagou propina para ex-funcionários da Petrobras ajudarem no contrato de compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Os valores giram em torno de 17 milhões de dólares. Delcídio do Amaral teria recebido ao menos $1 milhão do esquema. Agora cabe ao juiz Sérgio Moro decidir se aceita ou não a denúncia contra os 11 acusados. Se aceitar, eles passam a ser considerados réus e começam a responder o processo criminal referente ao caso. Já é quase verão e o tempo está tão abafado e tem chovido todos os dias aqui em São Paulo. Foi assim no final de semana e também hoje. Então vamos ver com Mariana Armentano como fica o tempo nos próximos dias. As temperaturas continuam altas e com o ar carregado de umidade, ocorrem aquelas pancadas de chuva associadas ao calor, que podem ser fortes em alguns momentos, até em forma de temporais com raios e ventania. Nessa madrugada teremos mínima de 19 graus e máxima amanhã à tarde de 28, antes da chuva. Aí na quarta, os termômetros ficam entre 18 e 31 graus, também com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E na quinta já pode chover a qualquer hora do dia e com isso a máxima cai para os 27 graus aqui na capital. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, suspendeu hoje a medida provisória editada em outubro pelo presidente Michel Temer, que adiava para 2019 o reajuste dos servidores públicos federais, previsto inicialmente para janeiro de 2018. Na decisão, o ministro do STF também suspendeu o dispositivo da MP que elevava de 11% para 14% a contribuição previdenciária dos funcionários públicos, ativos e aposentados, que ganham acima de R$ 5.300. Na avaliação de Lewandowski, a medida provisória, na prática, reduzia a remuneração dos servidores. A assessoria do Palácio do Planalto informou que o governo vai recorrer da decisão. O gasto do Poder Judiciário brasileiro com o pagamento de benefícios extras para juízes ultrapassou 890 milhões de reais por ano, graças a bonificações como auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio saúde, segundo o levantamento do jornal O Estado de São Paulo. Apesar desses benefícios não contarem como parte dos salários dos magistrados, eles contribuíram para que mais de 70% dos juízes do país recebessem acima do teto constitucional no mês de novembro. Segundo o cálculo feito pelo jornal O Estado de São Paulo, mais de 13 mil juízes brasileiros receberam no último mês algum tipo de auxílio, que engordou ainda mais os já robustos salários dos juízes do país. O número representa 80% de todos os magistrados do Brasil que recebem algum tipo de benefício extra, como auxílio alimentação ou moradia. A média desses ganhos equivale a 30% do salário base dos juízes, segundo a reportagem. Esses ganhos extras não entram no cálculo do teto constitucional dos magistrados, que, por lei, não podem receber acima de R$ 33.763 de salário. Eles são computados no Olerite como verba indenizatória e não recebem desconto quando o limite da lei é atingido. De acordo com reportagem do O Globo, 71% dos juízes brasileiros receberam em novembro acima do teto estabelecido pela legislação, justamente por causa dos benefícios extras. São mais de 11.600 juízes com uma remuneração média de R$ 42.500. Dos 16 mil juízes do país, ao menos 52 receberam no mês passado mais de R$ 100 mil de salário, segundo o jornal. Num dos casos, uma juíza do Paraná foi beneficiada com R$ 235 mil num único contra-cheque do mês de novembro. O auxílio moradia, por exemplo, começou como uma vantagem para aqueles juízes que não moravam nas capitais e sim em lugares que não havia residência oficial para juiz. Em 1986, a restrição às capitais foi abolida. Hoje, 3 em cada 4 juízes estaduais recebem auxílio moradia independentemente da cidade onde trabalham.
Sem contar com os extras, os salários básicos custam 6 bilhões de reais por ano. Há ainda outros custos na folha de caráter eventual. Em novembro, eles somaram 9 bilhões de reais. Para a ministra Carmen Lúcia, o vencimento acima do teto não quer dizer que haja irregularidade, assim como nem todo pagamento abaixo do teto significa necessariamente que seja legal. O mercado financeiro reduziu projeção de inflação pela 4ª vez seguida. Segundo o boletim Focus do Banco Central, os economistas entrevistados acreditam que o IPCA deve terminar o ano em 2,83%. Já a expectativa dos analistas para o PIB subiu para 0,96% de expansão em 2018. E também foi divulgado hoje o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Considerado a prévia do PIB, o IBC-BR teve expansão de 0,29% em outubro, na comparação com setembro. Nos Estados Unidos, um trem caiu em uma estrada no estado de Washington. 6 mortes foram confirmadas. Segundo informações da Companhia Ferroviária Americana, pelo menos 80 pessoas estavam nos 7 vagões envolvidos no acidente e foram levadas para hospitais da região, a 64 quilômetros de Seattle. Segundo testemunhas, o trem passava por uma curva e, de repente, caiu do viaduto sobre a rodovia. Alguns carros foram atingidos, mas nenhum motorista morreu. Na Argentina, continuam os protestos violentos e greve geral contra a reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Maurício Macri. 48 pessoas foram presas e 80 ficaram feridas. Manifestantes jogaram pedras e a Guarda Nacional respondeu com balas de borracha, gás lacrimogêneo e jatos d'água. Pelo menos 15 policiais e 8 civis ficaram feridos. Essa é a segunda vez que o Congresso tenta votar a proposta da reforma da Previdência. Na semana passada, a sessão foi suspensa por causa dos violentos protestos contra a lei. O projeto altera o reajuste de mais de 17 milhões de aposentados e pensionistas argentinos. Para a oposição, a medida, no longo prazo, vai desvalorizar as aposentadorias. O governo insiste que a reforma é fundamental para reduzir o déficit fiscal. No Chile, a Bolsa de Santiago sobe mais de 6% com a eleição do ex-presidente de centro-direita, Sebastián Piñera. Segundo o Serviço Eleitoral do Chile, Piñera recebeu 54,6% dos votos, o que o torna o presidente mais bem votado desde o fim da ditadura, em 1990. O primeiro mandato dele foi entre 2010 e 2014, quando também sucedeu a presidente Bachelet. Alejandro Guillier, o candidato apoiado pelo governo de Bachelet, teve 45% dos votos e reconheceu a derrota, elogiando a performance do adversário. Em discurso, Piñera afirmou que vai fazer alianças com a oposição chilena para governar para todos. Com 67 anos, dono de uma fortuna de mais de 2,5 bilhões de dólares, Piñera assume em março. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Certo. Nas quadras, nos campos ou nas pistas, o Gazeta Esportiva mostra tudo o que acontece no esporte. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora. Todo seu.